Então, hoje a gente vai ver o capítulo 10, e eu queria que vocês lessem para a semana que vem, para quarta-feira, o capítulo 14, que é um paradoxo, a afirmação da negação, tá? Dentro desse capítulo, do nada do vazio ao nada, eu passei algumas leituras para vocês sobre ceticismo no e-mail, há um tempo atrás. E essa bibliografia, né, foi basicamente, o que eu passei para vocês? Basicamente o seguinte: eu passei para vocês a conclusão do livro 1 do Tratado da Natureza Humana, que é um livro do Hume, David Hume, que é um filósofo escocês do século XVIII. Peguei a conclusão do livro 1 do tratado. O tratado tem 3 livros. Esses livros são como partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Seria a parte 1, o livro 1, que é a conclusão. E pedi que vocês lessem alguns ensaios dele. A sinopse é ótima. Ajuda muito a leitura. Se quiserem ler a sinopse, problema algum. E pedi que vocês lessem o primeiro capítulo da investigação sobre os princípios da moral, só o primeirinho, e passei alguns ensaios para vocês. Dentre eles, os ensaios são conhecidos como 4 ensaios, são ensaios sobre tipos filosóficos. Um é o cético, o outro é o epicurista, o outro é o estoico, o outro é o platônico. Tá? E passei um ensaio político, mais explicitamente político, que é sobre os partidos políticos. Para seguir o nosso plano, né, de trabalho em torno dessa relação entre a melancolia e a política. E aí, na aula de hoje, algumas ideias, né, que vocês... Nós já tratamos de algumas ideias que vocês encontram no Hume. Parte do que a gente tem chamado de uma perspectiva melancólica, eu acho que se pode depreender como um tipo de ceticismo, né? Mas hoje, conforme a gente for falando sobre o tempo pré-especular, algumas ideias que vocês encontram nessas leituras vão reaparecer, tá? Então, a primeira pergunta, né, para a aula de hoje é o que é essa... Olá, Amanda. O que é esse tempo pré-especular, tá? Seria a primeira pergunta para a aula de hoje. E o tempo especular, como nós vimos, é o tempo que começa a se dar a partir do momento em que se estabelece um narcisismo, né? Ou seja, o sujeito em informação, ele passa de uma dinâmica de autoerotismo para o estabelecimento de uma imagem de si, né? Ou seja, a percepção do seu próprio prazer, né? Da própria capacidade de indução no corpo de prazer. A possibilidade de uma imagem de si, e nós vimos que essa imagem de si, que Freud, né, e a psicanálise chama de narcisismo, depende da relação com o outro e, de uma certa maneira, de uma relação de confirmação, segurança do outro com relação ao sujeito que se forma. Isso se deve ao fato de que a diferença entre o eu e o outro, né, entre mim e você, não é uma diferença evidente, é uma diferença que vai se construindo conforme a nossa vida vai passando, né, a nossa maturidade vai se desenvolvendo. E então, nesse sentido, a hipótese da Lamboto, que é a autora que nós estamos lendo, é de que a melancolia pode ser explicada por uma fragilidade dessa imagem que ela chama de imagem especular, que é essa imagem que, dentro do contexto familiarista, né, até mesmo fortemente machista, né, se atribui ao papel da mãe como aquela que confere segurança
ao movimento em que a criança começa a estabelecer uma imagem de si própria, né? E, ao mesmo tempo, nesse processo de conferimento de segurança, ela permite que a sua imagem se torne, digamos assim, menos intensa do que a imagem da criança, a imagem da criança com relação a si mesma. Então, nessas hipóteses melancólicas que a Lambota traça, ela acaba por caracterizar um tipo de mãe, que é uma mãe excessivamente presente, né? Tanto no sentido, possivelmente presente no sentido amoroso, mas também presente no sentido severo, né? E em que tanto no excesso de amor quanto no excesso de severidade é capaz de fragilizar essa imagem especular, né? E uma imagem especular fragilizada, ela traria consigo aqueles componentes que nós já vimos na leitura do livro, né? O primeiro é essa perda de energia provocada por um excesso de pensamento. A terceira característica é o negativismo, que nós vamos começar a ver na quarta-feira, a partir do capítulo 14. E a segunda característica é essa imagem especular, fragilizada, mas não completamente fragilizada, mas que tem como característica uma percepção negativa do sujeito com relação a si mesmo, e uma percepção negativa no que diz respeito ao mundo, né? O sujeito se percebe de maneira negativa, percebe o mundo de maneira negativa, se percebe um pouco menos negativamente do que percebe o mundo, mas essa confluência negativa gera para o melancólico a percepção de que o mundo não vale a pena, né? O mundo não vale a pena, e a ação dele no mundo também não vale a pena, não tem sentido. Nós vimos que essa imagem especular fragilizada, ela dá algumas capacidades ao melancólico, que são capacidades que nós vemos como presentes na vida social, mas que, de alguma forma, a normalidade nos cega para elas, né? A primeira capacidade, né, que o melancólico desenvolve a partir dessa imagem especular fragilizada é o que Lambot chama de continuidade entre o eu e o outro, né? O que faz com que o melancólico tome características negativas dos outros, pessoas que estão ao redor, coisas que ele sabe, coisas que estão no mundo, e transforma essas características negativas em características dele mesmo, né? Sem perceber que existe uma defasagem entre ele e o outro, né? Nós vimos, comentando essas dinâmicas da imagem, da imagem especular, né, na formação da imagem do eu, nós vimos que alguns elementos importantes podem ser tirados do discurso melancólico na caracterização, então, de uma perspectiva melancólica, né, que é o que nós estamos buscando. E essa perspectiva melancólica poderia ser caracterizada, no que diz respeito à imagem especular, justamente por isso, como tendo uma percepção adequada sobre a falta de soberania da imagem do eu, da imagem de nós mesmos, no mundo, né? É o que nós, enquanto cientistas sociais, nós percebemos que as nossas investigações apontam para isso, né? Que a separação entre eu e o outro é uma separação circunstancial, cultural, se não civilizacional, que há culturas em que essa continuidade entre eu e o outro é sentido, né? E que, a bem da verdade, o que faz com que o eu, né, a ideia de sujeito de consciência, se sinta separada do outro, nas características positivas e nas características negativas, que isso é mais um artifício, né, de um certo tipo de sociedade, do que propriamente um fato natural, alguma coisa que se impõe como intrínseca à relação entre as pessoas. Então é interessante que,
por um processo, né, que pode ser caracterizado como patológico, mas que para nós tem interessado como alguma coisa que abre uma perspectiva diferente sobre a vida, né? O melancólico acessa, a partir de uma defasagem sentimental, alguma coisa que nós chegamos a partir de uma investigação epistemológica. E o que nos faz tirar, a partir de uma perspectiva melancólica, alguma coisa interessante, que é até mesmo uma espécie como eu posso dizer, de prescrição, né? Uma coisa que uma perspectiva melancólica prescreveria, né? De que, a partir do fato de que a separação entre eu e o outro é uma separação convencional, de que não basta saber que existe uma continuidade entre eu e o outro. É preciso buscar formas de senti-la, né? De alguma forma, recomenda-se ao melancólico senti-la menos, né? No fim, o tratamento do melancólico, né? Ela aborda muito isso. O tratamento do melancólico recomenda, né, o reforço da imagem do eu e a separação da imagem do eu, da imagem da mãe, da imagem dos outros, né? Mas numa sociedade que naufraga em torno do individualismo, em torno da competição, em torno do egoísmo, né? De alguma forma, uma perspectiva melancólica serve de prescrição acerca do que nos faz falta sentir, né? De alguma forma, nos faz falta sentir que as nossas características positivas e negativas estão em relação de continuidade com relação aos outros, né? Não só as positivas, mas também as negativas. Não só as negativas, mas também as positivas. E aí nós vamos, a partir desse capítulo, não sei se serviu para vocês de sinopse, né, do que nós vimos na aula passada. Ainda no ponto da sinopse, né, o último ponto que nós falamos foi uma distinção que a Lambotte conclama, né, que está presente na leitura que o Lacan faz da Introdução ao Narcisismo, que é a diferença entre eu ideal e ideal do eu, né, que é uma diferença, é uma sutileza, né, que o Lacan vê no texto e que para ele é importante, e ela mobiliza essa concepção. E aí a diferença entre o eu ideal e o ideal do eu é que o eu ideal são expectativas que nós temos com relação a nós mesmos, e o melancólico tem uma expectativa muito forte com relação a si mesmo, né? E o ideal do eu são as expectativas que nós percebemos como expectativas do mundo com relação a gente, né? Então, o mundo espera que a gente trabalhe, que nós sejamos produtivos, que nós façamos famílias, né? Que nós façamos a barba, que nós ou não façamos, né? E, ao mesmo tempo, nós lidamos com essas expectativas de uma forma própria, ou reforçando-as, né? Ou abrandando-as. Uma das observações que a Lambotte faz com relação ao melancólico é de que essa perspectiva externa para o melancólico, que é a perspectiva do ideal do eu, que também pode ser lida como uma perspectiva que concerne ao superego, né? Partindo daquelos comentários que eu fiz com relação a essa segunda metapsicologia do Freud, em que, para o melancólico sente muito as exigências do mundo com relação a ele. Ou seja, o superego do melancólico, o ideal do eu do melancólico, é um ideal do eu, um superego, nas palavras do Freud, excessivamente sádico, né? Ou seja, o melancólico permite que o seu superego o faça sofrer com exigências muito grandes, né? Exigências essas que ele não consegue atingir. Isso faz com que o eu ideal, do ponto de vista interno, resista pouco ao ideal do eu e tenha com relação a si uma concepção mais negativa do que via de regra se pode ter, né? Para se ter uma vida minimamente funcional.
De um lado, isso é ruim, né, para quem sente. Por outro lado, parece positivo, porque, de certa forma, boa parte dos malefícios sociais com os quais nós lidamos concernem a uma falta de rigor que nós temos com relação aos nossos próprios sentimentos e comportamentos, né? E a percepção de que eles são reflexos de um compartilhamento social dessas dinâmicas. De alguma forma, mais uma vez, uma perspectiva melancólica se mostra adequada, né? De que a funcionalidade ela implica que nós lidemos com nós mesmos de uma forma condescendente, né? Nós somos bastante condescendentes com relação a nós mesmos e parte dessa condescendência se espelha no fato de que, via de regra, nós temos uma concepção sobre nós mesmos que é muito mais positiva do que a que nós temos sobre o mundo, né? Dificilmente nós vamos considerar que o mundo é melhor do que a gente, né? Nossas mães nos ensinaram que nós somos muito melhores do que o mundo, né? O mundo não nos merece. Eu acho que é um pouco a maneira como nós somos educados. Até aqui eu acho que serviu de resumo da aula passada. E na aula de hoje nós vamos então comentar a questão da imagem do tempo pré-especular. O tempo pré-especular, então, seria o tempo pré-imagem do eu, tá? Pré-consolidação a partir do narcisismo de uma imagem do eu. Falando em termos lacanianos, é um tempo pré-estádio do espelho, né? Antes da criança lidar com a mãe, né, como um outro, a partir do qual o desejo dela se constitui, né? Tá bem? E aí, o que acontece antes do ideal do eu? Antes do ideal do eu se formar, antes do eu ideal se formar, antes da ideia de eu se formar, da consciência se formar, né? Nós sentimos, né? E aí nós podemos mobilizar aquelas imagens da primeira tópica, né? Da primeira metapsicologia, né? Nós somos basicamente um nervo exposto, né? Que sente dor e sente prazer, né? Com relação ao qual as nossas ideias, né? Na verdade, não se distinguem muito daquilo que nós sentimos, né? A maneira como o Hume coloca esse problema esclarece bem a dinâmica da imagem pré-especular, é de que antes de nós termos uma imagem de nós mesmos, o mundo basicamente é para nós uma relação entre as nossas sensações, né? E sensações mais intensas e relações menos intensas. E parte do que vai nos levar à produção, né, desse artefato, que é o eu, concerne, então, a mobilizar formas de tornar essas sensações menos intensas e, nesse sentido, mais viavelmente prazerosas num espaço de tempo mais longo. O modo como nós fazemos isso é permitindo que aquilo que nós sentimos, né, que o Hume chama de nossas impressões, o que são impressões, né? São essas imagens intensas, né? A imagem do sabor, a imagem da luz, a sensação da fome, a sensação na pele, né? O que nós permitamos, e isso é inexorável em nós, né? Que nós permitamos que essas intensidades se transformem em ideias, né? Ou seja, conteúdos materiais que nós tiramos do mundo, né? Nós tiramos da experiência, mas com relação aos quais nós começamos a nos apropriar, sem termos propriamente um sujeito que se apropria, né? Isso é curioso, porque nós temos ideias antes de sermos nós, né? Nós temos ideias antes de sermos um eu, né? Então, Arthur já tinha ideias antes de Arthur
se entender como diferente da mãe do Arthur, ou do pai do Arthur, ou de quem cuidou do Arthur. Né? E ter ideias faz alguma coisa pela possibilidade de vir a ser um sujeito, de vir a ser um indivíduo, né? Ser uma consciência. E o que é isso que ter ideias permite? Né? Transformar essas impressões, essas imagens intensas, em imagens um pouco mais brandas, né? Ideias, imagens um pouco mais brandas. O que esse processo permite? Né? Permite, primeiro, lidar com a experiência, com o que acontece. Buscando um certo nível de previsibilidade, né? Que é perceber que determinadas sensações elas vêm juntas, né? Elas quase sempre aparecem juntas. Isso cria uma certa expectativa de segurança com relação à realidade. Né? Então, por exemplo, a sensação do leite na boca e a sensação de saciedade, né? Que o bebê sente quando começa a se alimentar. O bebê forma com relação a essas duas sensações duas ideias, e essas duas ideias, elas frequentemente se associam. Ou seja, existe uma relação de previsibilidade com relação à realidade, em que ele sabe que quando ele sente líquido na boca, ele vai se tornar saciado, né? Ele vai sentir o bem-estar que a saciedade produz nele. Mais do que isso, né? Esse é um primeiro movimento em que a relação entre ideias permite em nós, né? Que somos essa existência que, no nosso contexto cultural, vai se tornar um eu, né? Um sujeito. A segunda, e que nós já vimos que tem um aspecto muito relevante para a melancolia, é a associação de ideias. Porque não só nós percebemos que ideias vêm juntas, né, que determinados acontecimentos trazem ideias conexas, né, conectadas, conjuntas, né? Como também nós somos capazes, a partir dessa possibilidade de abrandar a intensidade dos acontecimentos, nós temos a capacidade de associar essas ideias de uma forma arbitrária, né? Ou se não completamente arbitrária, um pouco mais arbitrária do que a maneira como nós vivenciamos, percebem? E então, nesse sentido, nós podemos muito bem associar o líquido na boca, a sensação de saciedade, com outras dinâmicas, né? E isso vai nos dar uma percepção, digamos assim, singularíssima sobre a realidade, ou específica sobre a realidade, que tem como marca distintiva essa, digamos assim, presença ativa da imaginação. Tá? Então, a imaginação por si só, essa dinâmica em nós, né, que associa ideias, a imaginação por si só, ela não cria a diferença para nós entre o dentro de nós e fora de nós. Tá? Ou seja, nós somos capazes de pensar, somos capazes de associar ideias, somos capazes de inventar coisas antes e a despeito, né, procurando outras culturas, né, a despeito de vivenciarmos essas ideias como nossas ideias, percebem? Porque esse nossos, né, esse possessivo, indica uma diferença entre o que está dentro de nós e o que está fora de nós. Então, quando o bebê, naqueles exemplos que eu dei, né, alucina o seio da mãe, a alucinação do seio da mãe, né, que faz com que ele pare de chorar antes de mamar,
Não é uma alucinação que está fora dele, nem que está dentro dele, percebe? É uma relação contínua entre aquilo que ele sente e a realidade. Percebem essa dinâmica? Tem problema, Paulo. Eu também, pode ser que eu caia. Eu estou no interior de Santa Catarina, passar o final de ano aqui, e pode ser que aqui a internet tem sido melhor do que lá em casa, a propósito, uma vez que é super interior, né? Quem sabe cai um raio aqui, acaba tudo. Hein? Vocês já sabem que não é culpa minha. O clima influencia para burro a internet. Então, todas essas sensações, todas essas ideias, todas essas formas de imaginação que se dão em nós, tá? E que não dependem de nós lidarmos com o mundo como alguma coisa fora de nós, percebem? Ou como nós tendo um espaço interno que é, digamos assim, isolado do mundo, todo esse conjunto de experiências pode ser chamada, e é chamada no texto, né, de experiências ou de um tempo pré-especular. Tá? Ou seja, um tempo onde os acontecimentos se dão numa relação de continuidade entre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, né, imaginamos, e os acidentes, os acontecimentos que se dão no mundo. Né? Ou seja, não acontecem fora de nós, acontecem conosco. Né? A imagem especular, como ponto de clivagem para o aparecimento do eu da consciência, é que vai inaugurar para nós, no nosso contexto cultural, a diferença entre nós e os outros, ou nós e o mundo. Né? Parte do argumento da Lambota, nesse capítulo, concerne a dizer que uma certa proporção do sentido da melancolia já está presente nesse tempo pré-especular. E, ao mesmo tempo, a melancolia, ela nos daria acesso, né, na vida comum, a esse tempo especular, pré-especular, que, na verdade, nunca desapareceu. Né? Então, experiências coletivas, certas experiências artísticas coletivas, certas experiências religiosas, né? Certas experiências narcóticas, certas experiências intelectuais, criativas, são formas em que nós entramos em contato de uma maneira mais explícita com esse conteúdo pré-especular da experiência. Ou seja, dinâmicas que nós vivenciamos sem que estejamos numa relação de separabilidade entre nós e o mundo, entre nós e os outros. Né? E aí, se nós invertermos a coisa, né, e fizermos um movimento etnográfico, a gente acaba por perceber que essa experiência pré-especular, essa experiência pré-sujeito, ela é mais constante, né? Ela é alguma coisa mais, digamos assim, arcaica em nós, né? Nesse sentido mais fundamental, do que a experiência especular, né? Aquela que nasce a partir do fato de que existe uma distinção entre o eu e o outro. Né? Onde é mais um desses conteúdos, né, que o discurso melancólico nos faz perceber como adequados quando nós transformamos o discurso melancólico numa perspectiva melancólica. Né? Espero que tenha ficado claro para vocês até aqui. Então, eu vou pegar alguns momentos do texto e vou comentá-los para ver se
essa questão vai ficando mais clara para a gente, tá? Ela diz assim: saber que a afirmação da identidade repousa num jogo social definido pelo outro representa para o melancólico os elementos dessa verdade mortífera que nós estamos desde já evocando. Observar tão precocemente a figura de um modelo ideal que recobre com a sua inflexibilidade o campo da mudança especular, impedindo o fato da emergência de todo outro modelo e, em particular, esse da imagem própria do sujeito. Ela está dizendo nesse parágrafo, nesse comentário, né, da página 250, que é como se o melancólico vivenciasse a precedência do outro sobre ele, digamos assim, de uma forma, digamos assim, assodada, sabe? Antes dos outros, né? Ou seja, o melancólico que estabelece uma imagem especular fragilizada, mas que também é uma imagem especular sólida, né? Como nós vimos, né? Ela é uma imagem especular que dá ao melancólico capacidades de flexibilidade que outras formas de subjetivação não trazem, mas se daria por uma espécie de vivência, né? Dessa precedência do outro sobre nós, antes do que deveria acontecer, né? É assim que ela está dizendo nesse parágrafo. Aí ela continua, ela diz assim: então nós explicamos a tentativa dele de fabricar uma identidade calcada sobre os traços do outro e dos valores sociais. Cortando, então, o sofrimento das rupturas que não faltarão por acontecer. Da mesma maneira que nós explicamos, então, a análise paralela que opera no seu comportamento e, então, ela deriva a pertinência desses efeitos numa retórica irônica. De alguma forma, fabricar um eu diferente, né? É isso que o melancólico tem, ele tem um eu diferente, né? Fabricar um eu diferente que é mais frágil do que os outros, né? Numa certa dinâmica, mas ao mesmo tempo mais sólido do que os outros, em outras dinâmicas, é possível para o melancólico porque ele realiza esse processo, né? Lidando com a precedência do outro sobre ele com um grau de gravidade maior, esse é o ponto, porque anterior, né? Ou seja, ao invés de esperar, né, falando de maneira imprópria, né, ao invés de esperar, sei lá, os 3 anos para realizar uma imagem de si a partir da imagem do outro, o melancólico realiza uma imagem de si antecipada, né? Isso faz com que esse jogo social da imagem de si, para o melancólico, se dê de uma forma diferente. Ou seja, ele permanece se percebendo como contínuo com relação ao outro, ao passo que outros se percebem como descontínuos. Percebem? Ou seja, ele possui uma intensidade de sentimento com relação à continuidade entre ele e o outro, que faz com que ele perceba o peso do mundo sobre ele e a responsabilidade dele com relação ao mundo, ou a incapacidade dele com relação ao mundo, com um peso maior do que outros. Porque outros
vivenciam a relação entre o eu e o outro como uma relação um pouco mais descontínua, né? Então, digamos, se o outro fosse um vizinho, né? Esse vizinho, para o melancólico, mora muito perto, e para os neuróticos normais, para as pessoas normais, mora um pouco mais longe, sabe? Para usar uma metáfora. E aí, continuando, na página 252, ela diz assim: nós notaremos a plasticidade das configurações cênicas como a marca da falta de uma forma para o sujeito. Entendamos a forma de uma imagem singular. Falta que faz com que essa última vá se confundir com os elementos de seu ambiente, no seio das estruturas que se modificam em permanência, como a juntalidoscópio. E se alguns concluem um pouco rápido demais pela despersonalização, nós nos percebemos que concerne aqui, aí ela cita um autor, né, o Ren, chama de uma dupla vida mental. Ela dá a expressão em alemão, ein geistige Doppelleben, sabendo que o sujeito melancólico não pode se permitir de deixar transparecer aos outros o artifício de seu comportamento defensivo, sob pena de esconder esse vazio que ele qual o sentido, né? Esse vazio que ele precisa mostrar, né? Então, esse é um ponto que é importante e que retorna os nossos comentários sobre a crítica ao Lukács, a crítica do Lukács, por exemplo, à subjetividade burguesa, né? Porque parte do que ele vê como uma subjetividade burguesa, que seria uma subjetividade fragmentada, eu acho que parte dessa crítica é uma crítica verdadeira, né? A sociedade burguesa fragmenta a subjetividade e, assumindo o argumento do Deleuze, produzindo uma espécie de esquizofrenia negativa, né? Mas parece que tanto a observação do Deleuze quanto a observação do Lukács não vão no ponto todo, né? Eles percebem algo, mas não percebem tudo, né? E o ponto é justamente esse, de que existe algo que está na sociedade burguesa, mas que está em outras sociedades também, que é a melancolia, em que o sujeito se fragmenta, mas não se despersonaliza, percebe? Esse sujeito que se formou a partir de uma experiência pré-especular, né? Esse sujeito apressadinho, né? Que se formou ainda no momento pré-especular, ele se mantém apesar de um grau de abertura significativo, né? De alguma forma, esse sujeito é o sujeito que nos serve, numa certa perspectiva, de ideal moral, né? Porque o que nós exigimos da moralidade, né? Nós exigimos da moralidade que ela seja capaz de se colocar no lugar do outro, né? Que ela seja capaz de sentir o que o outro sente, né? De que ela seja capaz de se imaginar no lugar do outro. E o que nós percebemos como deficiências da moralidade? Justamente essa incapacidade, percebem? De alguma forma, esse acidente que se dá com o melancólico, né? Porque o melancólico não faz isso de propósito, o coloca, né? Vivenciando isso que nós idealizamos do ponto de vista moral, né? Ou seja, ele vivencia em alguns momentos, né? E de maneira mais intensa, o outro como se fosse ele mesmo, né? Mas isso tem consequências para o melancólico, porque vivenciar outro como ele mesmo, o melancólico não é uma atitude epistemológica, né? É uma atitude
defensiva, sentimental. E ele vivencia o outro no sentido impositivo, tirânico, né? Isso faz com que o melancólico sofra esse impacto na direção de uma incapacidade de agir, né? Incapacidade de agir significativa, e confere ao melancólico um tipo de certeza, que é uma certeza que também se pode ter fora da melancolia, mas o melancólico lida com uma certeza, né? Que seria, digamos assim, o dogmatismo do melancólico, que é essa certeza do vazio, percebe? Essa certeza da falta de sentido, né? Não do neutro, né? De que o mundo tem sentido ou não tem sentido, mas de que o mundo começa na falta de sentido, né? Que é alguma coisa que a ficção mostra muito, né? Refaz esse movimento de que quando nós humanidade, né? Nós espécie humana, nós descobrimos outros planetas, descobrimos a relatividade, descobrimos a evolução. A partir do momento que nós matamos Deus, nós perceberíamos que a existência não tem um sentido especial, né? Mas não ter um sentido especial e não ter um sentido intrínseco não quer dizer que não faça sentido, percebem? Então, o efeito colateral na melancolia para o melancólico é, em vivenciando o outro como si próprio, e isso se impõe a ele a partir de elementos negativos, né, do sofrimento, isso dá a ele uma espécie de plano, né, de circunstância, em que, muito possivelmente, ele sente a precedência da falta de sentido sobre o sentido, né? Aí vamos à página 256. Ela cita um autor que vai bem na direção que nós estamos desenvolvendo os argumentos aqui no curso, que é esse Gebel Zatter. A página 256 para 257. Logo depois de uma citação longa desse Gebel Zatter. Eu não vou ler a citação, vou ler ela parafraseando o pensamento dele, a pesquisa dele. Ela diz assim: nós retranscrevemos essa longa passagem do Gebel Zatter para mostrar, de um lado, que o sentimento de despersonalização, chamado agora de desrealização, para o sujeito melancólico, se encontra inteiramente dependente do sentimento de vazio que ocupa paradoxalmente, e de outra parte, para bem se relacionar com o duplo do eu, sobre o qual insiste o autor a instalação mesma desse vazio, sem que o doente tenha podido discernir o signo anunciador. E aí, eu vou continuar e depois eu faço um comentário. Ela diz assim: isso quer dizer, então, que a despersonalização, assim descrita de um ponto de vista fenomenológico, reenvia menos a uma organização psíquica que uma experiência vivida pelo sujeito. Esse último, não tendo nunca perdido a capacidade de exprimir e de desenvolver pela palavra. O que ela está querendo dizer, né? É o que nós chamamos de desamparo em vários momentos desse curso, né? E esse é o ponto. O melancólico lida com a experiência do desamparo de forma mais intensa do que outras pessoas, né? Do que outras formações subjetivas. E a experiência do desamparo provoca o efeito colateral para o melancólico
de certeza do vazio, né? Porque o que é o desamparo? O desamparo é esperar alguma coisa e ser frustrado, né? É ficar com um dedão na boca quando se é frustrado por alguma coisa. Mas como é que uma organização subjetiva mais convencional lida com o desamparo? Ela é frustrada, se sente desamparada, mas existe, a partir do narcisismo, uma espécie de rede de segurança por trás do desamparo. Percebe? E o que significa essa rede de segurança? O mundo pode me frustrar o quanto ele quiser, que aquém de uma certa dinâmica, ele não vai me frustrar mais, porque eu tenho domínio sobre o meu próprio prazer. Percebe? É um pouco como a gente vê na televisão, quando a gente percebe grupos que estão numa posição de, digamos assim, de eleição dentro do preconceito social, e aí pessoas um pouco mais, digamos assim, animadas, né, dizendo para os outros que estão parecidos com ela, não fiquem desanimados, porque vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês não precisam do que o mundo diz sobre vocês, né? Vocês podem encontrar em vocês mesmos os elementos para se sentirem bem e, nesse sentido, produzirem um outro mundo que não esse que o coloca numa posição de subalternidade, né? E essa fala é uma fala fortemente política, né? Que é uma fala que pode se encontrar no processo de formação das crianças, né? Quando a criança fica desamparada, o pai diz isso para ela: você não é feia não, feio é o menininho que chamou você de feia, você é linda. Então, produza, né, um contexto onde essas dinâmicas se alterem, né, porque elas são circunstanciais, elas podem ser alteradas, e dentro do processo de maturidade isso assume uma conotação política, né? Ou seja, encontra elementos internos para um tipo de atividade que modifique o mundo de tal maneira que o mundo produzido o receba melhor do que aquele mundo anterior. Essa forma subjetiva, né, de narcisicamente produzir um mundo que o receba bem, não é melancólica, né? É justamente o oposto da melancolia, né? O que a melancolia faria, né? A melancolia é de que perceberia, eu tenho elementos negativos, mas o mundo é pior ainda, porque o mundo exclui pessoas como eu. E se o mundo é capaz de excluir pessoas como eu, não faz muito sentido fazer por esse mundo, né? Vou me manter aqui. Além do que, mesmo o mundo que exclui pessoas é um mundo que sofre, né? Porque o sofrimento é intrínseco. Eu consigo sentir até mesmo o sofrimento daquele que me exclui como um sofrimento meu, né? Percebe? Um altruísmo melancólico, curioso. Então, o melancólico, voltando, né, ao nosso exemplo, ele vivencia o desamparo de uma forma mais intensa, porque isso que funcionaria como uma rede de segurança por baixo do desamparo, que é esse narcisismo primário, um narcisismo secundário, tem uma imagem de eu, né, com menos recursos internos de produzir onipotência no que diz respeito ao prazer, né? Percebem? Fez sentido esse movimento para vocês? Então, do ponto de vista da fabricação política de um mundo, a gente acaba idealizando e até glamorizando uma certa onipotência narcísica, né? Mas nós valorizamos essa onipotência narcísica quando ela aparece conosco, né?
Mas a onipotência narcísica não é só a nossa, né? Os outros também são narcisos onipotentes. E, e, e quando os outros são narcisos onipotentes, eles fabricam o mundo, a imagem e semelhança deles, e se eles não parecem conosco, logo nós estamos excluídos. Percebem o ponto de gravidade do conflito político? Né? O conflito político, narcisicamente, ou estabelece um certo ponto de não agressão, ou existe esse jogo de suplantação do lugar do outro no mundo. Né? Sendo uma batalha possivelmente cultural, mas sendo até mesmo exclusão do ponto de vista político-jurídico, né? Como levar as pessoas ao exílio, né? Expulsar as pessoas de uma determinada localidade ou matá-las, percebem? Isso tem uma gravidade significativa. E justamente a melancolia, ela não chega a ser... A apatia talvez seja um estado não político da melancolia. Mas uma vez que a melancolia ela tem intensidades diferentes, né? Num certo sentido, o que a política faz, o que a melancolia faz é uma espécie de política negativa, né? Porque ela vai mostrando, a partir do seu discurso, né, que, por mais que o sujeito se sinta onipotente, querendo produzir um mundo à sua imagem e semelhança, o sujeito não tem razão para fazê-lo, que não seja uma razão narcísica, sabe? Que não há um motivo intrínseco para produzir um mundo à imagem e semelhança do seu próprio rosto. De que o único motivo de fazê-lo é narcisismo, né? De que o mundo com você é melhor do que o mundo sem você. Né? E tendo dito isso, de alguma forma, é o que a investigação social acaba nos apontando, né? De que, e é isso que os projetos coletivos trazem de forma virtuosa, né? De que o mundo político não deve ser o meu mundo ou o seu mundo, deve ser o nosso mundo. O nosso mundo, para ser estabelecido, ele concerne uma imagem despersonalizada de nós, né? Uma imagem que muitos rostos diferentes sejam capazes de caber numa mesma imagem de mundo. Né? Percebe? Esse movimento que nós fazemos epistemologicamente, nós aderimos pouco a ele, porque nós sabemos dele, mas não sentimos ele. Né? O melancólico, nesse sentido, parte de uma vivência intensa desse mundo, mesmo que o que ele vivencie seja o elemento negativo desse mundo. Né? Também há positividade nesse mundo, mas o que ele vivencia é o elemento negativo desse mundo. Então, de certa maneira, o melancólico ele é pioneiro, né, na vivência de um mundo em que a imagem a partir da qual esse mundo se consolida é uma imagem despersonalizada, né, onde parece com muita gente, mas não parece com ninguém. Né? E isso é curioso, porque, do ponto de vista dos movimentos reacionários, né, movimentos de extrema-direita, parte do que se reivindica, e aí se pode interpretá-lo do ponto de vista melancólico também, né, como uma incapacidade de sentir melancolia, é de que se o mundo não tiver uma imagem determinada, percebem? Uma imagem que pareça muito com o membro do grupo reacionário, o mundo não tem sentido, percebe? O mundo é vazio. Então, você fica imaginando um movimento ultranacionalista polonês, né? Em que a Polônia só faz sentido se homens, mulheres, brancos, católicos governem a Polônia. E que a Polônia pareça com essas pessoas. Se a Polônia não parece com essas pessoas, a Polônia não tem sentido. Percebem o curioso? Porque concerne justamente ao fato de que aquela configuração política só faz sentido a partir de uma certa imagem narcísica. Né?
o que faz com que a xenofobia seja uma maneira de reagir à possibilidade de alterar o rosto que aquele mundo pode vir a ter, né? Uma perspectiva melancólica, reagindo a esse narcisismo, não diria que existem muitos mundos que fazem sentido, né? O mundo católico, branco, polonês, o mundo dos imigrantes muçulmanos ou dos imigrantes sul-americanos, né? Não diria isso. Mas uma perspectiva melancólica seria pioneira em vivenciar essa despersonalização, mas dizendo que nenhum desses mundos faz sentido, percebe? Isso que é o curioso. E é nesse sentido que a melancolia parece estar num certo pioneirismo no compartilhamento do mundo. Porque um mundo polonês branco católico não faz sentido, um mundo muçulmano polonês não faz sentido, um mundo de imigrantes sul-americanos na Polônia não faz sentido, nenhum mundo faz sentido. Então, se por um lado isso deforma a realidade, né? Porque o não sentido não é preponderante ao sentido, né? Mas o não sentido não faz com que nenhum sentido se imponha, né? Ou seja, todos eles são, pelo menos do ponto de vista do que se sente, são passíveis de convivência, esse é o ponto, né? Ou duas coisas que não fazem sentido da mesma proporção, elas podem compartilhar o mesmo mundo, percebe? O que não aconteceria quando duas coisas que fazem sentido ocupam o mesmo espaço, né? Duas coisas que fazem sentido, quando ocupam o mesmo espaço, disputam qual é que faz mais sentido, né? E aí uma tenta suplantar a outra. Duas coisas que não fazem sentido não tem propriamente motivo para não compartilhar o mesmo espaço, percebem? Porque elas são igualmente negativas, igualmente formas de persistir, né? De perdurar na existência. E a existência, né, para o melancólico, é alguma coisa ruim, né? E aí, o que se poderia extrair disso, né? O que poderia se extrair de uma perspectiva melancólica a partir desse discurso melancólico, né? É de que o elemento negativo ele nos coloca diante de alguma coisa verdadeira, que é um certo sentido do compartilhamento, mas o sentido do compartilhamento não necessariamente é negativo, né? Mas quando nós começamos positivamente, nós não chegamos ao sentido do compartilhamento, né? Quando nós chegamos positivamente, nós temos a evidência de que alguma coisa deve suplantar a outra, né? Então, num certo sentido, uma perspectiva melancólica nos coloca diante da necessidade de começar negativamente para daí anularmos o que eu chamei o que eu chamei com vocês de uma bruma melancólica, né? de uma toxina melancólica que nasce da possibilidade de sentir alguma coisa que nós já sabemos, né? Então vamos lá. Continuando ainda no mesmo trecho, né? Ela diz assim, ela cita esse autor, né? O vazio estava no mundo no mundo no qual eu vivia. O presente, eu saio do vazio do mundo para me encontrar nos fragmentos. E, ao mesmo tempo, o que ela está dizendo é que essa perspectiva melancólica coloca o sujeito numa vivência fragmentada do mundo, né?
uma vivência subjetiva fragmentada e uma vivência fragmentada das crenças que compõem o mundo, em que uma não se impõe à outra, né? Porque elas são igualmente ruins, percebe? Tem a nota desse parágrafo, a nota 12, também é uma nota interessante. Ele usa uma expressão alemã, que quem popularizou foi um filósofo alemão chamado Heidegger, que é Dasein. E ele usa e o Dasein seria essa forma subjetiva convencional, né? O Dasein costuma se traduzir por existência, por presença, por ser aí, uma série de traduções diferentes. Mas, ou uma coisa jogada, uma coisa que está aí, né? Então, o que ele caracteriza como a melancolia, né, se estabelecendo dentro dessa dinâmica pré-especular, é um não Dasein, né? Ou seja, a melancolia ela não está aí, né? Se poderia dizer de maneira irônica, ela não está nem aí, né? E não está nem aí porque, justamente porque ela está numa posição de simpatia radical, né? Ela sente o que o outro sente, ela não tem por que preferir, né, um outro, preferir entre outros, né? E é claro que isso não é sustentável, né? De uma maneira final, porque é uma maneira de sentir, né? Uma maneira de pensar, mas o ponto não é esse. O ponto é que essa maneira de sentir nos coloca diante de uma certa comunalidade das formas de vida, né? Isso é importante. Que é alguma coisa com a qual nós não lidamos quando nós lidamos o mundo pela realização, né? Então, o melancólico ele não vive pela realização, ele vive pela desrealização, a expressão que ele usa aqui. Mas não é uma desrealização radical, né? Ou seja, não é a extinção do eu, não é a extinção do mundo, mas é uma certa extinção da precedência do eu, ou da precedência de um certo tipo de mundo sobre os outros. Então, até onde o melancólico vai na despersonalização, até onde ele vai nessa desrealização do mundo? Até o fragmento, até a fragmentaridade. Aí eu posso pensar, acabou de me ocorrer agora uma digressão, né? Pode pensar em questões ambientais. Não sempre trago esses exemplos ambientais porque é uma coisa grave, né? E, né, a imaginação de todo mundo tem sido tomada por esse tipo de evento. E a maneira como a gente tem pensado a questão ambiental de maneira prioritária, ela tem um componente narcísico, que pensarmos que nós precisamos tomar medidas de diminuição do nosso impacto sobre a realidade, porque nós queremos sobreviver, né? Nós queremos que o mundo em que a nossa vida é viável permaneça, né? Percebem? Ou seja, nós vamos produzir uma atividade tal que reverta os efeitos da nossa atividade anterior. A nossa atividade anterior, transformadora, produtiva, ela gerou as causas da nossa destruição. Então, nós precisamos gerar um outro tipo de atividade, né,
que seja capaz de suplantar as causas da nossa destruição, né? Eu estava vendo um post no Instagram sobre a Escócia, e a Escócia está conseguindo uma transformação gigantesca em torno da matriz energética dela. A matriz energética da Escócia era quase 90% de carvão, uso de carvão, e agora já é quase 90% energia limpa, né? E aí eles se vendem como modelo para o mundo, né? E é uma maneira de lidar. Ao mesmo tempo, existe uma imagem narcísica que é verdadeira, né? Mas que é uma imagem narcísica que concerne a ciência, né? Como alguma coisa que caracteriza a humanidade. Ou seja, a ciência é capaz de perceber os danos da própria ciência e a ciência é capaz de nos recomendar o que nós precisamos alterar a ponto de permanecermos num mundo em que a imagem da ciência é predominante, né? É um componente narcísico, não uma política narcísica, né? Melancolicamente, se nós formos buscar um discurso melancólico para examinar a mesma questão, é evidentemente que o discurso melancólico não dá respostas, né? Mas um discurso melancólico nos coloca diante, né, das características negativas de um certo narcisismo, percebem? Ou seja, pelo menos nos coloca diante de uma certa força paradoxal do nosso narcisismo, né? O primeiro, acho que uma perspectiva melancólica nos colocaria é nos salvar para quê, né? Acho que a primeira coisa que o melancólico se colocaria seria justamente essa questão. Uma vez em que o mundo pode ser vivenciado como contínuo agente, né? Esse esforço de despersonalização coloca o melancólico numa posição de animalidade, até de uma certa vegetabilidade, como alguns filósofos contemporâneos têm buscado, em que a ideia de que nós vamos recuperar o mundo, recuperar o nosso impacto para viabilizar a nossa presença, por quê, né? O que nós temos de tão bom, de tão importante, em que nós deveríamos viabilizar a nossa presença de qualquer forma, né? Então, muito embora eu não acho que nós devamos desistir de existir, né? E aí, extraindo uma perspectiva melancólica, dificilmente nós vamos encontrar uma boa resposta, uma boa solução, se nós não relativizarmos a nossa presença, percebem? Ou seja, nós podemos tomar medidas que diminuam o nosso impacto, mas certos de que nós não somos fundamentais, né? Porque se formos fundamentais, a nossa capacidade de tomar, se nós lidarmos conosco como fundamentais, a capacidade de lidarmos conosco a ponto de viabilizar a nossa existência, provavelmente vai se dar com esforços insuficientes, né? Ao mesmo ponto, né? Aprofundando o argumento, nos salvar por quê e por que salvar uma certa humanidade em detrimento da outra, né? Porque é alguma coisa que se desenha, né? Países fazendo esforços, países ricos fazendo esforços, que tiveram um passado de exploração significativo, fazendo esforços efetivos e se antecipando, e uma boa parte da humanidade já tendo elementos de que está sendo deixada para trás em função da sua incapacidade tecnológica ou política de lidar com determinados impasses, né? Então, por que um e não o outro, né? Percebem? Tem uma série de componentes melancólicos que nos colocam diante do fato de que não existe uma especialidade nas escolhas acerca da sobrevivência, que, se não resolve o nosso problema, efetivamente, colocam os nossos problemas em outras bases, né?
Isso que eu acho que poderia ser comentado em relação a esse ponto, se nós levarmos a melancolia para nos levar a pensar os impasses do nosso tempo, né? E aí, esse esforço de levar a melancolia para esse âmbito concerneria, então, a fragmentar a nossa imagem de mundo e fragmentar a imagem de nós mesmos, de tal maneira que possamos pensar um mundo e nós mesmos que não seja necessariamente o nosso e que necessariamente não nos inclua, percebe? Porque pode ser que, e isso a perspectiva melancólica nos coloca diante de, nós não sejamos, não do ponto de vista tecnológico ou capitalista, mas que talvez nós não sejamos um modelo de sustentação e viabilidade. Não digo nós brasileiros, né? Digo nós, humanidade, né? Percebe? Ou seja, é preciso um esforço de despersonalização e um esforço de desrealização do mundo para que sejamos capazes de, a nosso favor, pensarmos contra nós mesmos, percebe? E quem consegue pensar contra si próprio é o discurso melancólico, né? Então, uma perspectiva melancólica que se extrai do discurso melancólico nos coloca diante dessa necessidade, né? De que qualquer solução minimamente defensável do ponto de vista moral, ela decorre da nossa habilidade melancólica de pensarmos contra nós mesmos, né? Seja lá quem formos, né? Tem sentido para vocês? Então vamos lá, página 259. Ela diz assim: não é nessa intensidade que o doente deve fazer a experiência unitária do sentido, porque a impressão do não Dasein e da inevitabilidade do mundo possa surgir, mas bem que o sentido abra os seus olhos precisamente para esse absurdo do mundo, né? O vazio do mundo aparece, né? Uma palavra, antes de toda atividade que se deve, que se dá o sentido da função, e não da ausência do mundo, no lugar do mundo. Assim, a efetividade, o Wittgenstein, atualiza o sentido do vazio, né? A efetividade atualiza o sentido do vazio e faz, mesmo pela percepção, o olhar, o pensamento, a representação, a lembrança. E, ao mesmo tempo, é interessante, porque vocês poderiam julgar que esse altruísmo melancólico é um altruísmo que lembra um certo cristianismo, né? Colocar-se no lugar do outro, dar o lugar da face, né? Dar outra face, né? E porque a perspectiva melancólica ela se dá a partir de uma dor moral, né? Mas a diferença entre a dor moral da melancolia e a dor moral no cristianismo, a dor moral no altruísmo cristão, é que o melancólico não tem uma imagem de mundo verdadeira para defender, sabe? Ou seja, por mais que o processo de desfragmentação não seja completo, ou o processo de desrealização não seja completo, ele possui um grau de radicalidade em que as imagens de mundo determinadas são fragmentadas, esse é o ponto. Então, uma certa imagem do mundo não se impõe a outra, né? Então, não é um certo outro, né, que se dá para um certo eu. É qualquer outro, porque é qualquer eu, percebem?
É isso que é o elemento forte dessa radicalidade da continuidade. Faz sentido para vocês? E é nesse sentido que, ao mesmo tempo em que a melancolia ela possui uma rejeição significativa à crueldade, né? Porque a crueldade está do lado da onipotência, está do lado de um certo narcisismo, né? Impor uma determinada configuração de um mundo a despeito do sofrimento que ela causa, né? Também se pode sentir a melancolia como sendo uma atitude que, se não fosse uma espécie de naufrágio, poderia ser sentida como cruel se recomendada, porque nós não somos capazes, via de regra, desse grau de despersonalização, percebe? Ou seja, nos exigir isso parece ser exigir demais da gente. Né? Ou seja, o melancólico ele realiza um processo de fragmentação do mundo, fragmentação de si, mantendo ainda o mundo e mantendo ainda si, com um grau de radicalidade que, de regra, nós não somos capazes. E é por isso que o discurso melancólico, me parece, precisa ser abrandado por uma perspectiva melancólica, porque a perspectiva melancólica nos diz que não somos capazes, mas deveríamos nos esforçar nessa direção. Né? Aí ela diz na página 260. Notemos que nós falamos de um certo vazio e não do vazio. Isso quer dizer que o vazio vem ocupar um tempo e um espaço preciso na vida desse indivíduo, sem que esse último o faça sempre por uma experiência prolongada. E dessa forma, ele difere bem do sujeito melancólico que, tal como a Madame A, pressente a vinda desse vazio no interior do seu corpo, que ela não consegue se apropriar. Né? Percebe? O vazio melancólico não é um certo vazio. O vazio melancólico é o vazio. Mas se pode tomar, e eu acho que essa é uma virada, né, do discurso melancólico para a perspectiva melancólica, o vazio como um certo vazio. Porque o melancólico é radical nessa sua experiência, porque ele sente o vazio como inexorável e como constitutivo. Né? Mas esse é o dogmatismo do melancólico, né? Que faz com que o seu sentimento, aquilo que ele sente como sendo verdadeiro, justifique a radicalidade com que ele mobiliza o negativo contra si e contra o mundo. Mais para frente, ela dá outras características que concernem a esse tempo pré-especular. Essa reação pré-especular ao outro. Né? Essa antecipação de uma forma não adequada do estado do espelho, né? Para falar com relação a esse ponto que ela toma de empréstimo do Lacan. E ela diz que uma das consequências, né, concerne uma de-erotização, uma perda da erótica do olhar. E, ao mesmo tempo, uma perda da erótica de ser olhado. Né? E como se explica isso? Né?
porque parte desse desejo erótico que se encontra no melancólico com menos intensidade, né, ou desaparece do melancólico, se deve ao fato de que, pelo menos no nosso contexto cultural, o desejo se dá por alguma coisa que não é nossa, né? Nós desejamos uma coisa fora da gente, né? Alguma coisa que se dá estranha a nós, né? Que está no outro, nós desejamos o outro, né? Que é o que o Lacan chama desse objeto pequeno a. Mas isso que nós desejamos no outro reforça nós mesmos, né? Isso é curioso. É alguma coisa que nos é estranha, está fora de nós, mas é elegida por nós, é eleita por nós como alguma coisa que atiça o nosso desejo, atiça o nosso olhar, justamente porque é algo em que nós nos vemos, esse é o ponto, né? Tem uma das frases famosas do Lacan, né, que as pessoas tatuam no braço, põem no carro, que é a inexistência do ato sexual, né? Ele diz que a relação sexual não existe, né? E essa frase pode ser interpretada nesse contexto, né? De que ela não existe porque as duas pessoas implicadas numa relação sexual estão buscando alguma coisa que está fora delas, mas que está em relação com elas, né? Ou seja, as pessoas numa relação sexual, elas estão e não estão tendo relação sexual com o outro. Elas estão tendo relação sexual consigo próprias no outro. E, e, e essa é uma maneira, digamos assim, abrandada do narcisismo, porque uma relação sexual completamente narcísica, né, não precisaria do outro, você encontraria esses objetos em você mesmo, né? Então, essa capacidade de erotizar o outro a partir de si, e de se perceber erotizado a partir do olhar do outro, no nosso contexto, segundo o argumento da Lambotta, concerne a essa dinâmica que no melancólico é relativizada, que é essa dinâmica de separabilidade entre eu e o outro, né? Ou seja, eu busco alguma coisa que me é completamente estranha, né? Eu vou fora de mim para devorar algo. E esse algo fora de mim é algo que reforça algo meu, né? Algo, ou seja, o olhar do outro, convencionalmente, nos erotiza, né? E aí faz com que o nosso corpo adquira sentido, né? Adquira vitalidade, né? Ao contrário do corpo melancólico, né? Em que o melancólico olha para o próprio corpo e sente que esse corpo não tem sentido, porque esse corpo não é tornado vivaz de sentido pelo olhar do outro, porque o melancólico não percebe separabilidade estrita entre ele e o outro, percebem? Então, o outro não revivifica o meu corpo, porque o outro não está distante de mim, né? Ele está tão próximo de mim em que não há propriamente uma diferença entre o olhar dele sobre mim e o meu olhar sobre mim, percebe? Ou seja, aquilo que eu vejo em mim é negativo, aquilo que o outro vê em mim é negativo e não faz diferença, né? E ela diz na página 265,
O olho, né, o olho que deseja, e que, nosso olho que olha porque deseja e que erotiza o nosso corpo quando é olhado e desejado, o olho não é mais que a percepção pura que registra maquinalmente a justaposição de diferentes planos e que lega à memória essas lembranças sem nome. E aí, na página 270, ele diz assim, ou precisamente, e é isso que nós nos esforçamos para interrogar a cada etapa da nossa reflexão, antes mesmo que seja questão da função essencial de um quadro da constituição da imagem do sujeito, que não poderia acontecer nesse primeiro contato com a exterioridade, que nós avançamos na reconstrução do fictício. A matéria é evocar a importância de uma certa qualidade na relação com o objeto. O estado onde ele mesmo não aparece mais reconhecido como tal, inserido nos limites. Dito de outra maneira, que diz o estado de outra maneira, o que faz parte de um mundo sinestésico, no qual o exterior e o interior, o dentro e o fora, se encontram mal distinguidos. Na verdade, essa frase é uma interrogação, né? Mas se encontram mal distinguidos. É uma espécie de resumo, né, do ponto que ela fez até agora. E aí, contrapondo essas duas formas subjetivas, né? Uma forma subjetiva melancólica, uma forma subjetiva convencional. Em que a forma subjetiva convencional a ficcionalidade, né, da separação entre eu e o outro, essa ficcionalidade que permite que o outro esteja fora de nós e que, portanto, seja objeto do nosso desejo, como alguma coisa que nos falta, é justamente o que o melancólico relativiza a partir de uma experiência pré-especular, segundo a qual ele relativiza essa ficção, né? Ele não lida com essa ficção como realidade, né? Ele relativiza essa ficção, e, nesse sentido, relativiza a relação entre o exterior e o interior, e, portanto, relativiza a diferença entre ele e o outro, e, portanto, o outro deixa de ser alguma coisa que falta, o outro deixa de ser objeto de desejo. É claro que, do ponto de vista... A gente pode vivenciar isso com intensidades diferentes, né? E, do ponto de vista da vida convencional, uma posição apática, né? Melancólica apática, não é nem um pouco recomendável, né? Nem um pouco prazerosa. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da conjugação social, né? Da compartilhamento dos espaços, essa indicação também parece trazer consigo uma perspectiva melancólica que tem algo de prescritivo interessante a nos dizer. Né? Porque a relação entre eu e o outro, a partir do desejo, dessa dinâmica produtiva e imperiosa do desejo, ela é tirânica, né? Percebe? O bebezinho, com relação ao objeto que lhe é exterior, ele é um tiraninho, né? Ele é um tiraninho falando de maneira imprópria, mas ele é um tiraninho, ele é alguém que impõe o seu desejo, né? E na vida social, na vida política, a imposição do desejo é problemática, né? Tanto que boa parte do mal-estar político contemporâneo concerne justamente as demandas, né, de contenção da presença excessiva, né,
de certos tipos de desejo, ao mesmo tempo, a reivindicação de que certas formas desejantes ocupem o espaço comum, né? Como, por exemplo, a forma desejante do desejo feminino, né? Que não é diferente do desejo masculino, né? Ou seja, erotiza o corpo fora dele e se percebe erotizado de um corpo fora dele, mas que, de certa maneira, é impedido, né, a ocupar com mais liberdade a afirmação desse desejo, né? E aí, o que uma certa melancolia traz para a esfera pública é justamente alguma indiscernibilidade entre o eu e o outro, de tal maneira que nós sintamos, no máximo que pudermos, a posição do outro, enquanto objeto de desejo, e impeçamos, numa certa dinâmica, o aspecto tirânico dessa imposição, percebem? Porque se nós nos guiarmos apenas por uma lógica do desejo, ou por uma ética do desejo, nós não nos interromperemos diante das nossas faltas, né? Então, num certo sentido, o desejo nos coloca diante da necessidade de determinadas circunstâncias de deserotizarmos as nossas dinâmicas, e o modo pelo qual nós conseguimos fazê-lo ou é pela repressão pura e simples, o que gera mal-estar e uma sintomatologia, ressentimento, ou por uma certa melancolia, né? Em que nós efetivamente deserotizamos o corpo do outro por nos percebermos em relação de continuidade com relação a ele, né? Porque é interessante, né? Dentro da nossa trajetória cultural, o modo pelo qual se lida com o desejo é pela proibição, né? E a proibição, ela não resolve o desejo, né? Ela leva o desejo para outros âmbitos, né? E, na melhor das hipóteses, gera sublimação, em que essa possibilidade do desejo reprimido se torna obra de arte, se transforma em literatura, se transforma em, em, em um certo ânimo político, né, de construção de outro tipo de mundo, mas é muito comum também que esse desejo reprimido se transforme em transgressão, e transgressão em âmbitos que na vida social nós consideramos problemáticos, né? Como, por exemplo, a excessiva erotização do corpo feminino, ou a excessiva erotização das crianças, a excessiva erotização do desrespeito à vontade, né? A vontade individual, a manifestação dos limites, né? E então, uma sociedade proibitiva, né? Como, por exemplo, a nossa, nós vivemos um momento de uma sociedade que é bastante transgressora, ao mesmo tempo em que traz consigo um ânimo puritano bastante significativo, não um novo ânimo proibitivo significativo, né? E esse ânimo proibitivo significativo, ele cria um espetáculo, né, de escândalos com relação aos quais nós sadicamente nos divertimos, né? Em que nós percebemos reputações sendo destruídas, humilhadas por dinâmicas que nós julgamos como inevitáveis, né? É o caso, por exemplo, do que se faz muito documentários, né, sobre com relação aos padres, por exemplo, né, os padres e as transgressões sexuais, os políticos, né,
algum tempo atrás nós vivenciamos aquele produtor de cinema que mobilizou um escândalo gigantesco, né? Então, inevitavelmente, né, a melancolia tem algo a nos dizer, né? Que muito embora exista um elemento produtivo importante, civilizacional, na renúncia a partir da indicação proibitiva, né? Existe algo do público, né, que demanda mecanismos fidedignos de deserotização de determinadas dinâmicas, né? E dificilmente não se consegue essa deserotização sem uma certa função negativa, né? E essa função negativa, ela depende de uma certa melancolia, né? De uma certa percepção negativa do olhar do outro sobre a gente e da gente sobre o olhar do outro, né? Então, extraindo uma perspectiva melancólica disso, né? Eu acho que não se pode recomendar a melancolia, mas a melancolia nos recomenda, né, a possibilidade de nós, se não nos deserotizarmos, pelo menos percebermos a relevância de sentirmos a deserotização como uma necessidade em alguns contextos, né? O que talvez seja fortemente indicado no nosso contexto, né, no contexto brasileiro, sul-americano, em que nós vivenciamos um grau de erotização bastante significativo, né, dos nossos corpos. Tanto no que diz respeito à nossa relação conosco mesmo, seja a relação de outras culturas conosco, né? Então, seguindo aqui, eu estou no item a substituição indefinida do objeto, página 271. Na hipótese de que será suscetível de esclarecer a passagem do autoerotismo ao narcisismo, onde nós situamos a falha estrutural do sujeito, assim que o recurso do seu apelo ao vazio, que o símbolo do nada recobre imperfeitamente, nessa perspectiva, se o sujeito melancólico não pôde introjetar um olhar, e se ele sucumbiu ao negativismo pulsional, que o fez desdenhar de todas as possibilidades do mundo, não é que ele não pôde distinguir o interior e o exterior, mas bem que ele não pôde discernir, nesse exterior, os objetos de prazer dos objetos de desprazer, de tal maneira que os primeiros corresponderiam ao eu sujeito e o segundo ao mundo exterior. Porque é assim que nós lidamos com o exterior, né? Nós buscamos aquilo que julgamos que vai nos causar prazer e nos afastamos daquilo que causará desprazer. E naquilo que nós buscamos, que nós identificamos teremos prazer, nós vemos características que reforçam nosso narcisismo, né? O ponto é que o melancólico não busca o reforço do seu narcisismo, e nesse sentido, todos os objetos exteriores igualmente causam desprazer. Aparece então para o sujeito melancólico que os objetos do mundo exterior estão, né, num tipo de indiferenciação generalizada, rejeitados a priori por um eu segundo o qual o prazer se dará apenas pelo modo da expulsão.
E essa é uma característica aí patológica, né, do melancólico, que dificilmente se pode transformar numa perspectiva melancólica, que diante dessa forte sensação negativa, a necessidade de esvaziar o próprio corpo da negatividade, né? A partir do sofrimento, da automutilação, dos vômitos, das dietas, ou mesmo desse exercício de pensamento lógico exacerbado e infinito, né? Mas se pode trair uma perspectiva melancólica dessa característica do discurso melancólico, é de que dificilmente nós conseguimos julgar o positivo e o negativo das coisas se nós não partirmos de uma certa indiferenciação, percebe? Pelo menos uma aproximação. Se não forem completamente... Se as dinâmicas não forem completamente iguais, pelo menos aproximadas, né? Ou seja, aquilo que nós sentimos como outro precisa estar numa relação de indiferenciação com aquilo que nós sentimos como nosso. Percebe? E se isso não for feito, a possibilidade de se julgar com adequação é quase que nenhuma, né? Então, não é se colocar epistemologicamente no lugar do outro, porque a ideia do outro pode ser absurda, né? E aí, como é que você se coloca epistemologicamente no lugar de uma ideia absurda, né? Mas é se colocar sentimentalmente no lugar do outro. Percebe a diferença? E evidentemente que nós não nos colocamos sentimentalmente no lugar do outro para assumirmos a posição do outro, né? Porque a posição do outro é tão ruim quanto a nossa. Mas, ao nos colocarmos sentimentalmente no lugar do outro, percebemos traços de indiscernibilidade entre o nosso lugar e o lugar do outro, e isso viabiliza, do ponto de vista sentimental, o comum, né? Percebem? E aí, continuando, ela diz assim: e o sujeito melancólico, abandonando ou abandonado dos objetos, retornou contra ele a sua raiva, a sua única raiva, que o faz recusar toda exterioridade. Segundo um prazer mecânico de expulsão, segundo o qual nós entendemos cedo a forma expressiva da negação. Mas só para terminar o encontro de hoje, essa citação da página 275. Ela faz também uma espécie de grande resumo da questão da imagem, do problema da imagem pré-especular. Tá? Mas antes de falar dessa citação, reforçar, né, isso que pode ser extraído como perspectiva melancólica do discurso melancólico. De que dificilmente se pode pensar o comum sem que nós voltemos sentimentos negativos contra nós mesmos, percebe? De certa maneira, pensar o comum é pensarmos contra nós mesmos. Pelo menos, se não de maneira completa, pelo menos de maneira paralela, compartilhada. Porque a ideia de crítica como crítica ao que nos é exterior, como que não é nosso, traz consigo uma deformação narcísica da realidade que inviabiliza a possibilidade do comum, né? Esse fez sentido isso para vocês. Então, é claro, né, que as características que nós percebemos como negativas no mundo são as características que nós julgamos que não estão na gente, né? E, nesse sentido, é uma percepção adulterada do mundo, né? É uma percepção narcísica. Então, o resgate desses elementos pré-especulares, ou seja, pré-narcísicos, né, que se mantêm mesmo
depois dessa consolidação narcísica, que nos dão capacidade de sentirmos o mundo de uma forma mais completa, né? Ou seja, o mundo a partir da continuidade entre nós e os outros. Então, vamos lá, página 275. Nós vamos voltar nisso, tá? No que significa essa perspectiva melancólica, que nasce do discurso melancólico, nós pensarmos contra nós mesmos ao avivarmos sentimentos negativos sobre nós mesmos, né? Uma certa proporção. E aí, 275, ela diz assim, que a organização psíquica do sujeito possa repousar, então, sobre a distinção eu, não eu, isso é certo. O sujeito, antes faz parte disso que ele pode responder como intermediário da sua musculatura e pelo que ele deve recorrer a um outro modo de resolução. Mas nós podemos pensar, de um outro lado, que a dissociação imaginária eu-prazer e mundo exterior desprazer, segundo a qual os objetos bons se encontram incorporados e os maus objetos são rejeitados, não pode se operar que não imperfeitamente, o que confirma a ambivalência fundamental que caracteriza as tentativas de investimento de um tal sujeito. E, de outro lado, que a repressão dos instintos possa sobrevir muito cedo nesse único aprendizado de dominar-se interiormente, que, para o sujeito melancólico, se revela de maneira muito cruel, né? Ou seja, o melancólico lida interiormente com a sua interioridade de uma forma bastante cruel. Então, evidentemente, tem um componente moral nisso, né? Antes uma crueldade contra o mundo a partir de si mesmo, do que uma crueldade contra o mundo, né? A partir de elementos narcísicos que se defende, né? E, ao mesmo tempo, essa disposição de indiscernibilidade que essa dinâmica pré-especular permite, faz com que o melancólico perceba ambivalentemente nele, ou seja, como sendo bons e ruins, características que são comuns, né? Ou seja, que são positivas e negativas também nos outros, né? E isso demarca um certo campo do político, né? Porque, no fim das contas, o que é o político, né? O político são essas limitações, essas restrições que nós admitimos como positivas, porque julgamos que sem elas, os elementos negativos dos outros preponderarão no mundo, né? Então, nós admitimos as restrições como coisas boas, porque sem as restrições como coisas boas, aquilo que os outros gostariam de fazer de ruim não teria nenhum tipo de limitação, né? E, nesse sentido, o melancólico vivencia esse conteúdo ambivalente não como alguma coisa exterior, estranha, mas como alguma coisa exterior que faz parte dele, né? Ou seja, a política existe no mundo porque ele mesmo justifica essa presença, porque ele mesmo se percebe como negativo, né? E, nesse sentido, ele evita participar politicamente do mundo. E esse é o ponto em que a melancolia não pode ser transformada numa perspectiva, né? Gente, eu quero que vocês leiam, para a aula que vem, para quarta-feira, se vocês puderem. Eu falei isso no começo, só repetindo. O capítulo 14, tá? Vocês dêem uma puladinha. O capítulo 14 é um paradoxo, a afirmação da negação. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Façam questões na